Na Super Hits você ouve as principais notícias de São José do Rio Preto e toda a região. Além dos principais fatos do Brasil e do mundo. Super News com Marcelo Alvarenga. Super News. Olá, estamos de volta com mais uma edição do Super News, trazendo para você os últimos acontecimentos de São José do Rio Preto e toda a região, além dos principais fatos do Brasil e do mundo. Super News, uma produção da Comunicar Marketing Comunicação, também disponível na programação da Rádio Super Hits em superhits.com.br. Super News. O candidato a prefeito de Rio Preto pelo DC, Rogério Vinícius, tem 24 horas para apagar das redes sociais um vídeo em que associa o candidato Edinho Araújo do MDB ao escândalo dos portos. No vídeo, Vinícius cita que Edinho foi ministro dos portos no governo Dilma Rousseff do PT. Para o juiz eleitoral Paulo Marcos Vieira, ficou constatado que o candidato do DC atingiu a honra do MDBista. O escândalo dos portos surgiu após uma investigação da Polícia Federal que apontou que há mais de 20 anos empresas são beneficiadas no Porto de Santos. E quando Michel Temer, do MDB, assumiu a presidência da República após impeachment de Dilma, um novo decreto prorrogando concessões teria beneficiado uma empresa em troca de subornos supostamente pagos a Temer e seus aliados. Super News. Em reunião virtual na tarde desta sexta-feira, com a participação dos prefeitos e o deputado federal Geninho Zuliani, do secretário de Estado de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli, foi informado que ocorreu o avanço da região de Barretos para a fase amarela do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia de Covid-19, devido à região ter atingido os índices de progressão após 14 dias de espera. O prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, informou que é uma feliz e grata notícia a volta de Barretos e da região à fase amarela, através de decreto. O prefeito pediu também para toda a população que mantenha as regras de segurança e higiene, sempre usem máscaras, para que lavem as mãos e utilizem álcool em gel e que saiam de casa de forma consciente, para que a cidade e toda a região possa avançar para as próximas fases. Super News. Mesmo com as chuvas que atingiram o noroeste paulista nesta segunda quinzena de outubro, 2 reservatórios de usinas hidrelétricas da região estão com nível bem abaixo do normal. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o reservatório da usina de Água Vermelha em Ooroeste está atualmente com 13% da capacidade. O nível vem diminuindo desde abril deste ano, quando estava com 63%. Em junho, chegou a registrar 39%. O nível do reservatório da usina de Marimbondo, em Icem, é ainda pior e está atualmente com 10% da capacidade. A queda começou a ser registrada em março, quando a usina estava com reservatório com 90%. Em junho, já estava em 38,4%. Os outros 2 reservatórios de usinas da região estão em uma situação um pouco melhor. O da usina de Ilha Solteira está com 49% da capacidade. Em março, o reservatório estava com 74%. Caiu para 52% em abril, mas voltou a subir e chegou a 72% em julho. Já o reservatório da usina de Três Irmãos em Pereira Barreto está com 49% da capacidade também. O nível mais baixo do reservatório registrado neste ano foi em abril, com 54%. Segundo a Unesp de Ilha Solteira, as chuvas ainda não são suficientes para encher os reservatórios e, para isso, é preciso chuvas por mais dias seguidos. Super News. Na última sexta-feira, dia 23, uma jovem de apenas 20 anos de idade foi encontrada morta em sua casa em Olímpia. O caso terminou registrado na Polícia Civil de Olímpia como morte suspeita. Trata-se de Thalita de Lima Pacheco, natural de Cajobi, mas que atualmente era moradora em Olímpia. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o encontro do cadáver ocorreu por volta do meio-dia, quando o amásio da jovem, Alisson Batista Antônio, de 21 anos, chegou em casa na Travessa Luiz Guerreiro, região central de Olímpia. Ao encontrar a mulher morta, ele chamou uma vizinha que, ao constatar a situação, acionou uma equipe do SAMU para o local. Acionada também, com a chegada da PM no local, os policiais ouviram o jovem.
Segundo Alisson, Thalita nunca teve nenhuma doença e nem fazia uso de remédios e que, por isso, não poderia imaginar um motivo para a morte prematura da jovem. Alisson disse depois aos policiais que há algum tempo Thalita vinha sofrendo de hipertensão, mas que não procurou atendimento médico. Com a morte informada pela UPA, a PM esteve no local onde registrou o caso como morte suspeita, mas pelo que foi apurado, no corpo da jovem não consta nenhum sinal ou marca de violência. A Polícia Civil vai investigar o caso com base no laudo pericial, que deve ser emitido pelo IML de Barretos, para onde o corpo da jovem foi levado. Depois, o corpo será liberado para velório e sepultamento. Nas redes sociais, muitos parentes e amigos lamentam a morte prematura da jovem Thalita. Super News. Uma iniciativa na cidade de Catanduva que busca deixar a cidade cada vez mais verde está de volta após uma parada devido à pandemia do novo coronavírus. É o projeto Arvorear, que já retomou o plantio de mudas em residências da cidade. O serviço estava suspenso desde o início da pandemia para garantir a segurança de funcionários e população. Nesta primeira etapa, o plantio de árvores foi desenvolvido nos bairros Alto da Boa Vista, Nova Catanduva 1 e Vila Santo Antônio. Para evitar aglomeração, o serviço é executado na calçada dos imóveis, que possuem o requadro definido. Além do plantio de mudas, foi realizada a doação de outras em casos onde o próprio morador opta por fazer o plantio. Tudo foi agendado de forma antecipada. Entre as espécies escolhidas estão resedá comum, pau de rosas, jacarandá mimoso, escova de garrafa, hibisco e o ipê branco, considerada a árvore símbolo de Catanduva. A doação e o plantio são realizados de forma gratuita. A fim de minimizar o contato entre funcionários e munícipes, a escolha das mudas pode ser feita no site da Prefeitura de Catanduva, www.catanduva.sp.gov.br, a partir do link Mostruário Viveiro de Mudas, que está entre os destaques de capa da página. A vitrine virtual exibe espécies disponíveis e dados sobre tamanho, frutos e flores. Após a escolha, basta agendar o serviço do plantio pelo telefone 3521-1671. Super News. Depois de ter as contas bancárias bloqueadas e bens penhorados, o candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, do Republicanos, terá sua assinatura periciada no dia 2 de dezembro deste ano, após um suposto calote milionário nos aluguéis de um bar. O processo foi movido pela empresa que alugou a Russomano um prédio onde funcionou seu restaurante Bar do Alemão, em Brasília, um estabelecimento às margens do Lago Paranoá que lhe rendeu outras polêmicas. Além de um calote em direitos trabalhistas cuja dívida já foi paga, o bar foi aberto em sociedade com a empresa de Augusto Mendonça Neto, que ficaria conhecido por confessar a Operação Lava Jato repasses de até 60 milhões de reais em propina. O bar de Russomano foi obrigado a deixar o imóvel por não pagar, entre fevereiro de 2015 e agosto de 2016, 70 mil reais mensais de aluguel. O bar foi despejado, segundo André da Mata, advogado da locadora Construcem Administração Condominial. Segundo o advogado, ele também não pagou o IPTU, nem os últimos 6 meses da conta de luz, que somou 149 mil reais. A dívida, calculada em 4 milhões e 600 mil reais em outubro de 2017, ultrapassa hoje 7 milhões e 100 mil reais após as correções. Procurado, o advogado do candidato Arthur Rolo disse que o valor devido é no entender da empresa locadora. O cálculo, no entanto, foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O valor de 7 milhões e 100 mil reais foi confirmado ao consultar uma ferramenta no site do próprio tribunal, que atualiza o valor da dívida, levando em consideração os juros de 1% ao mês e a correção monetária até a data presente. Para quitar os valores, a Justiça bloqueou contas bancárias de Russomano em 4 instituições, penhorou um imóvel em Itanhaém, litoral paulista, e 9 carros, em um total aproximado de 300 mil reais, segundo a acusação. Embora o advogado de Russomano afirme que está tudo pago, porque os equipamentos, máquinas e móveis que ficaram no imóvel superam o valor dessa suposta dívida, esses bens foram avaliados pelo próprio Bar do Alemão em 2 milhões e meio de reais, ou seja, 35% do valor da dívida. Super News.
Nas últimas 24 horas, mais 6 pessoas morreram em Rio Preto em decorrência de complicações da Covid-19, que informou a Secretaria de Saúde na tarde deste sábado, dia 24. Desde o começo da pandemia, em março, 688 pessoas de Rio Preto perderam a vida para a doença. O número de contaminados continua a crescer. Desde o final de março, 25.768 pessoas já se contaminaram em Rio Preto. Super News. A Vigilância Sanitária de Barretos, com apoio da Ronda Municipal e Polícia Militar, interditou o bar Quintal do Arena, localizado no centro, por aglomeração de pessoas. Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Marco Antônio Rocha, a medida foi necessária, já que os proprietários do bar haviam sido notificados e orientados, mas continuaram descumprindo o decreto municipal que estabelece medidas preventivas da Covid-19. Segundo o Marco, o estabelecimento teve a interdição total e foi aplicada multa no valor de R$ 800. A empresa tem que solicitar a reabertura, apresentando a defesa que será analisada pela Vigilância Sanitária para posterior desinterdição. Super News. Esta foi mais uma edição do Super News, trazendo para você as últimas notícias de São José do Rio Preto e toda a região, além do que acontece no Brasil e no mundo. Super News, uma produção da Comunicar Marketing Comunicação, de volta a qualquer momento com muito mais informações para você. Até lá! Na Super Hits você ouve as principais notícias de São José do Rio Preto e toda a região. Além dos principais fatos do Brasil e do mundo. Super News com Marcelo Alvarenga. Super News.